Olá, meus irmãos. A paz do Mestre seja com todos vocês, que o Senhor abençoe quem me ouve e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler o verso 38, diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Glória a Deus. Irmãos, Pedro está aqui pregando logo depois da vinda do Espírito Santo. É o momento em que o Senhor Jesus ele é levado aos céus, na frente deles, uma nuvem, ele vem e vai embora numa nuvem em corpo. Os discípulos testemunharam a ressurreição dele, viram que ele estava vivo. Ele dá uma ordem para eles irem pregarem a todas as nações e se dirigirem a Jerusalém, a fim de que recebam o poder que vem do alto. E esse poder foi uma das causas, ou seja, um dos propósitos, um dos motivos ao qual o Senhor Jesus morreu. Aquilo que nos permite viver de acordo da forma como Deus se agrada. É a promessa do Espírito Santo, a qual Lucas relata em 11, versículo 13, qual o próprio Senhor Jesus nos promete. Bom, e Pedro está explicando para eles o que aconteceram. Depois de uma enorme pregação, mostrando ali as pessoas que estavam ali, as pessoas pensando que eles estavam bêbados, porque começaram a falar em outras línguas. O coração daquelas pessoas se voltaram para a palavra. A palavra diz ali assim, as palavras partiram, no versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles se perguntaram a Pedro, por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. Irmãos, nós podemos ler os compêndios da psicologia, podemos ler livros de autoajuda, buscar na ciência resolução para os nossos problemas e até mesmo ir até os mais renomados psicólogos. E eu não tenho nada contra isso. Eu mesmo já estive nos psicólogos. Se tiver algum irmão psicólogo, nenhum problema. A grande questão é que essa palavra, ela é de Deus. Então, só por ser de Deus, ela é diferente. Ela tem o poder de dividir a alma do espírito. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nem se trata de mim que estou pregando, da minha eloquência, da minha pregação ou de como eu prego. Se eu prego como o Júnior Trovão, com muito vigor e com muita força, ou calma assim mesmo, como eu gosto de fazer. Às vezes eu dou a minha empolgada, mas não se trata disso, se trata de ser a palavra de Deus, da ação do Espírito Santo que produz quebrantamento aí do outro lado da telinha. Então Pedro traz a instrução, ou seja, o processo, o caminho a ser seguido para que nós possamos receber a dádiva do Espírito. Ele fala: vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados, cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Bom, eu quero falar sobre essas três perspectivas. Arrependimento, meu irmão, arrependimento é a mudança de pensamento, é a qual Paulo fala em Romanos 12, versículo 1, para nós experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus, é necessário que nós tenhamos a mente renovada. E a mente renovada, arrepender-se não quer dizer que nós vamos parar de pecar de imediato, só quer dizer que nós vamos ter uma ajuda de Deus. Ou seja, como eu estou pensando, não está dando certo, então eu quero saber qual é a vontade de Deus para a vida. Como eu estou fazendo, nesse caminho não está dando, eu estou entrando num círculo vicioso e parece que estou dando voltas no deserto. Como eu estou agindo dessa forma, também não encontrei resultado. Eu só encontro obstáculos e não sou capaz de superá-los. Arrepender-se é muito mais do que deixar algumas práticas de lado. Arrepender-se é mudar a forma como nós pensamos. É assumir Jeremias 29:11. Os pensamentos de Deus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos não são os vossos. Os meus pensamentos são para dar o final que você espera e de paz. Quando nós
arrependemos e entregamos a nossa vida a Deus, há uma mudança no nosso pensamento. Os pensamentos de Deus tomam conta do nosso pensamento. Isso é o genuíno arrependimento. E ele fala que nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. Por que em nome de Jesus Cristo? Porque foi o único que não pecou. Porque é o único que tem toda a autoridade. É o Deus vivo, é a palavra de Deus na terra. Não há um outro nome, não há um outro caminho, não há a verdade fora dele, não há vida fora de Jesus. Para todo aquele que nele crê, foi direito a pertencer à família. João 1,12, para todo aquele que nele crê, foi o direito de ser chamado de filho. E é isso que Deus quer. Mas ele não nos deixa órfãos, ele não nos deixa sozinhos. Perceba que a palavra batizado, em nome de Jesus, a palavra batizar significa mergulho. Ou seja, é um mergulho na palavra. Eu quero ler um texto com vocês que está em João, capítulo 3, que diz assim, ó: não se surpreendam pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de volta. O vento sopra onde quer, você escuta, não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que nascem do Espírito. No versículo anterior, ele fala assim, ó, no versículo 5, diga a verdade, ninguém que pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água remete ao que está escrito, a água da palavra. Em Efésios 5, Paulo traz a água da purificação, a mesma água que o Jesus usa simbolicamente para lavar os pés do Senhor. É necessário uma imersão no conhecimento de Deus. Oséias fala que nós prosseguiremos e conheceremos o nosso Deus eternamente. E por mais que nós queiramos conhecê-lo, se ele não se revelar por meio do seu Espírito, não há como conhecer a vontade. É uma manifestação voluntária de Deus com a nossa vida. Ele se manifesta, é como se eu chegasse para vocês e dissesse, eu quero morango hoje, quero comer morango. Deus da mesma forma se apresenta a nós não sabemos como vai acontecer, por isso ele fala, ó, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai, ninguém pode comandar. Vocês já perceberam uma pessoa, sabe? Vocês já perceberam uma pessoa que, em determinado momento, igual eu, por exemplo, ela era usuário de drogas e de repente ela começou a se comportar, mas na verdade não aconteceu de repente, irmãos. Foi um processo, foi algo que aconteceu dentro do coração da pessoa. Nós não compreendemos. Eu quero ler com vocês também Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Diz assim, ó, olha, presta atenção nesse texto. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Irmãos, ninguém sabe como acontece ali o surgimento dos ossos, como acontece no ventre da mãe. E por isso o milagre é tido como as dores do parto. É por isso que muitas vezes o Senhor Jesus usa essa simbologia, essa tipologia do parto para aquilo que está acontecendo dentro de nós. Uma pessoa que nasce do Espírito, ela pode estar andando em pecado, andando, sabe, ali, igual eu, usuário de droga, e de repente tomar uma decisão drástica na vida dela. Acontece dentro do coração dela. Algo interior move ela para que ela comece a fazer e a se comportar como Deus quer. Ninguém sabe quando esse processo. O que pode tornar um homem como eu, que era cheirador de cocaína, que fumava maconha, 10 baseados por dia, viciado em muitos pecados, de repente começar a falar do amor de Deus aqui na internet. Ninguém sabe, somente Deus que pode explicar e falar essas coisas, assim como muitos outros milagres. Eu estou falando de mim porque eu sei de mim o que aconteceu. E em determinado momento essa decisão veio. Então tenha paciência, você está no processo. E perceba que Deus não vai dar, e receberão a dádiva do Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? É aquele que nos capacita. É aquele que nos guia. Isaías 30, versículo 21. Quando te desviares para a esquerda, ou quando te desviares para a direita, ouvirás uma voz do teu lado. Este é o caminho. E mais do que isso, ele vai nos moldando por dentro e mudando todo o nosso comportamento e toda a nossa forma de pensar, para que nós possamos, sabe, agradar a Deus. Como muitas pessoas, na Bíblia nós temos uma extensa lista. Maria, José, Zacarias, muitas pessoas estavam ali no seu compromisso diário quando receberam a revelação de Deus.
estavam fazendo aquilo que tinham vontade de fazer e aquilo que acreditavam ser certo, que traria amor e consolo para sua família, mas através de uma revelação de Deus, tiveram as suas vidas totalmente transformadas e mudadas pela ação. Perceba que a minha Bíblia traz receberão, ou seja, nós receberemos, é de graça, é um presente, é uma dádiva, como ele fala. Algumas versões trazem o dom, e o dom é algo que você nasce com ele, ou seja, do Espírito. Mas por que dói tanto, Alisson? Irmãos, é o processo de crescimento. Você está crescendo e todo crescimento ele gera bastante dor. A maturidade, aquilo que nós precisamos fazer. O Senhor vai nos guiar a caminhos que nós não queremos, para que nós possamos crescer e, mais do que isso, conhecer, saber o poder dele, saber de quem é que nós somos filhos. O Espírito Santo, ele não muda a nossa realidade, ele muda o nosso interior para que, através de nós, talvez assim como Samuel foi uma promessa para o povo de Israel, como Andas ofereceu em sacrifício, talvez você seja promessa em algum lugar, que vai mudar através do Espírito que você carrega toda a realidade ao seu redor. Consegue compreender? Ele muda internamente para depois mudar externamente, primeiro em nós e depois através de nós. E por isso que Pedro traz, essa é a promessa para você, seus filhos, e para os que estão longe, ou seja, para aqueles que estão afastados do caminho, talvez uma briga com o esposo, uma briga com a esposa, o filho que se perdeu nas drogas, aquela pessoa que está longe, está vendo você e a sua mudança, e ela não entende, não consegue compreender, mas ela quer saber o que aconteceu, assim como aquelas pessoas. Isso vai acontecer, uma promessa, ó, isso é para que todos que forem chamados para o Senhor nosso Deus. E eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, todos, exatamente todos que estão perto de nós e que nós nos importamos e coloquem em oração, vão ser chamados pelo Senhor. E perceba que Lázaro, em João capítulo 11, mesmo morto, ouve a voz do Senhor. Eu quero repetir isso porque eu sei que alguém precisa ouvir. Mesmo morto na morte carnal, ouviu a voz do Senhor, vem para fora. Quando o Senhor chama, nem os mortos resistem. Quando o Senhor chama, ninguém pode resistir àquela voz que vem do Espírito, meus irmãos. Então continue firme no processo. Saiba que é o Senhor que está lhe conduzindo em tudo que você está fazendo. Eu quero terminar aqui citando alguns versículos. Eu quero citar Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, porque traz bastante esperança ao coração. Fala assim, ó: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem lhes faltado coisa nenhuma. Tem faltado alguma coisa, meu irmão? Eu sei que tem doído, eu sei que às vezes nós passamos por momentos de angústia e que é terrível, sabe? Algumas situações que nós enfrentamos, mas tudo isso tem um propósito. A tua realidade vai mudar, a tua situação vai mudar, o teu financeiro, o teu sentimental, o teu psicológico. O Senhor quer pessoas íntegras, corpo, alma e espírito, voltado totalmente para Ele, sabe? Em situações em que os sentimentos não controlem mais, em situações em que os pensamentos sejam dele para resolver a situação, e Ele age a favor daqueles que Ele vê integridade. No Salmo 24 fala que esses são os que subirão ao Monte Santo, os íntegros e retos de coração, aqueles que se dispuseram e participaram daquela transformação promovida por Ele. E eu vou terminar falando para vocês Isaías capítulo 1, versículo 19, que diz assim: se estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor dessa terra, comerão e beberão o melhor dessa terra. Fiquem com isso, recebam como uma promessa, não minha, mas do Deus Altíssimo, e que Ele possa lhe dar força para continuar na jornada. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem, meus irmãos. Tchau, tchau.